Aleluia, aleluia. Dá nem vontade de parar, né, irmãos? Nosso Deus, é muito bom adorar o nosso Deus. Vamos para mais uma etapa, e uma das melhores que tem. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4. Gente, meu pastor é uma bênção, cara. Ele é uma bênção. Obrigado. Oh, meu Deus. Só ele mesmo. Oh. Imagina um cara nervoso. Eu sempre falo isso aqui. Imagina um cara nervoso. Sou eu. Que ele só me pega de supetão. 5 minutos antes do culto. Tá preparado? E a gente tem que estar preparado todo sempre. Se eu falo não, eu ia falar, vai lá então. É assim, ele é assim, vai lá. Tô preparado não, mas vai assim mesmo. Então, irmão, fique atento, fique preparado sempre. Vamos lá. Está escrito assim, Filipenses capítulo 4, versículo do 10 até o 13. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a todas as qualquer circunstância. Sei que é passar necessidade, sei que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em todas e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E esse versículo é o versículo chave. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo, eu ministrei esse... Nem ministrei, é uma reflexão, é mais uma reflexão da palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Soa como uma palavra de vitória, né? Uma palavra motivadora. Pois é, e é uma palavra motivadora, uma palavra de vitória. Mas vocês sabem quem foi que escreveu essa frase? O cara que escreveu essa frase, ele estava passando com dificuldade, estava preso. Não tinha qualquer circunstância dele boa, estava ruim, passando a necessidade dele naquele momento. E ele deixou essa frase para a gente. Para mim, esse tempo, eu tenho meditado muito nesse tudo posso, naquele que me fortalece. E o tudo posso me faz refletir que eu preciso tudo esperar em Deus, tudo posso esperar em Deus, tudo posso suportar em Deus. E trazendo para a palavra de oferta, se eu espero em Deus, nada mais me abala. Porque pode ser a fome, pode ser a escassez, pode ser tudo. Nada mais me abala. Sabe por quê? A minha força está em onde? Verdade. Essa é a pura verdade. Eu não sei a situação de cada um de vocês. Sei que todos nós temos uma dificuldade. Todos nós temos um problema. De repente o meu problema é fácil para você. De repente o teu problema é fácil para mim. Mas todos nós temos um. Deus sonda o nosso coração. Deus sabe aquilo que a gente vive, aquilo que a gente passa todo santo dia. E como a gente vai refletindo essa mensagem, aí eu pergunto a você, como está o teu coração hoje para entregar o seu melhor? Paulo, ele estava preso, mas se ele tivesse a oportunidade, ele entregou tudo dele, mas se ele tivesse a oportunidade de entregar mais do que ele tinha, mais o vigor dele, eu tenho certeza absoluta que ele entregaria. E você? Será que você teria essa disposição que o Paulo teve? Paulo, para mim, é um apóstolo que
Eu aprendi a gostar da situação que ele vivia, porque às vezes eu me identifico com algumas coisas e me faz refletir muitas coisas na minha vida. Porque assim, quem aqui nunca deitou na cama, olhou para o teto e pensou, caramba, da onde que eu vim? Da onde que eu vim e quem eu sou hoje? Gente, eu não era nada. Gente, você não tem noção de quem era o Edson há 15 anos atrás. O pastor até brinca comigo, que eu cheguei na igreja mais ou menos uns 14 anos, dizendo, eu quero ser o seu filho. Ele fica me zoando, mas é a pura verdade. Assim, tem coisa melhor do que isso, ter um pai desse, cara. Você é um paizão, você é um paizão. Ele é demais, eu amo esse meu pastor, cara. E voltando à reflexão, sim, precisamos dar o nosso melhor, precisamos ser que nem Paulo. Paulo entregou o melhor dele. Paulo, ele, mesmo preso, mesmo com dificuldade de ministrar o evangelho, escrevia carta e enviava às igrejas. E tem um grande pregador que eu não estou lembrado, eu não sei exatamente o nome dele, e ele falava assim, eu falei isso na célula, ele falava assim, pregue em todo o tempo, se possível, use as palavras. Ou seja, a minha vida é um testemunho, aquilo que eu vivo hoje, aquela dificuldade que eu vivo hoje, vai ser o testemunho para quem amanhã vai ter necessidade de ouvir. Amém? Então, queria que vocês pegassem o seu envelope, vamos colocar de pé, queria que vocês pegassem o seu envelope, e queria deixar uma última pergunta. Qual o melhor que você tem para entregar a Deus hoje? Ah, mas Edson, hoje eu não trouxe o dinheiro. Aí você já entregou o teu coração? Já entregou a tua vida? Estamos falando de oferta. Mas Deus não quer saber da oferta. Ele está preocupado com o que você está pensando aí, com o que está dentro de você. Ele está preocupado com as situações que você tem vivido hoje. Se você tem sido fiel a Ele, se você não tem sido. Qual o melhor que você tem para entregar a Ele hoje? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai, obrigado, Deus. Obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor me proporcionou um dia maravilhoso. Obrigado porque Tu me proporcionou um tempo de louvar-Ti muito grande, Deus, que não dá nem vontade de parar, Pai. Eu sou grato por Tu suprir a minha necessidade. Sou grato porque Tu supre a minha família, Deus querido. A cada situação ruim que eu tenho vivido, eu sei que o Senhor é o Deus da minha vida. E Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor seja o Deus da vida de cada um que vai ofertar aqui nessa noite, Pai. Que essa oferta não seja algo de barganha, Deus, que seja algo para te adorar, algo para te bendizer o teu santo nome, Deus querido. Deus, eu te peço isso em nome de Jesus. E se existe alguém passando dificuldade financeira, nessa hora o Senhor dá estratégia, Deus querido, para que ela possa se recuperar desse momento ruim, Pai. Deus, eu te peço isso em nome de Jesus. Entrega essas ofertas a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode trazer as suas ofertas. Glória a Deus. Amém, queridos? Você está feliz de estar na casa de Deus hoje? Bom. Desde moço, desde garoto, eu ouvi um texto que a Bíblia diz que fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Raquel ainda não sabe esse versículo de cor, mas ela vive esse versículo todo dia. Que a primeira coisa que ela faz quando ela acorda é: vamos para a igreja.
A maior alegria da Raquel é vir para a igreja. Hoje, infelizmente, ela não pôde vir. A gente está enfrentando os nossos combates da fé lá em casa. Semana passada foi a Raquel e a Manu, muito resfriada. E a gente precisou fazer um monte de coisa para elas. A Raquel hoje conseguiu acordar melhor. E hoje a pastora decidiu fazer uma pequena cirurgia na boca para extrair um dente que estava dando muito trabalho para ela. E por isso que ela não está aqui hoje. Mas eu estou aqui para honrar a Deus e a família. Amém? Vamos lá, abra sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5. Acho que eu nunca falei tanto desse texto aqui como eu tenho falado nesse tempo. E se o Espírito de Deus tem me impulsionado para falar, é porque a igreja precisa ouvir. E se a igreja está ouvindo, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Então fé está sendo gerada no teu interior. Amém? Eu acho que alguns irmãos não vieram por causa do frio. E certa vez eu ouvi um pseudo-profeta que dizia: acautelai-vos para que eu não venha no dia do frio. Meu irmão, tem gente que se estiver chovendo, acho que derrete. Se estiver frio, acho que ele congela. Mas eu louvo a Deus porque você veio. Amém? Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. É um texto conhecido de todos. E Deus tem nos impulsionado nesse tempo a gente falar sobre fé. A igreja está experimentando de um momento de fé. E a fé é a base da nossa vida. Um dos primeiros versículos da Bíblia que me chocou, porque a Bíblia ela nos choca, porque ela mostra a nossa realidade e mostra aquilo que Deus quer fazer conosco. Um dos primeiros versículos da Bíblia que para mim foi um soco, sabe aquele soco na boca do estômago que você perde o ar? Foi o texto onde eu li sobre fé, que dizia: o meu justo viverá pela fé, mas se ele recuar, minha alma não tem nele prazer. E eu quero dizer, querido, que a tua vida ela precisa ser movida, tua vida precisa ser vivida da maneira mais simples. Mas essa maneira mais simples a gente vai chamar ela de fé. Não tem como a gente viver com Deus se não for por meio da fé. Não tem como a igreja se movimentar se não for através da fé. Domingo eu falei aqui que nós somos uma comunidade de fé. Essa reunião é uma reunião de fé. A comunidade dos cristãos, desde o princípio da igreja, sabe, do primeiro século, da igreja que é chamada por alguns de primitiva, sempre foi uma comunidade de fé. A igreja era tão uma comunidade de fé, que os apóstolos começaram a ser perseguidos. Logo após a morte e a ascensão de Jesus, os apóstolos começam a ser perseguidos. E tem um texto de Atos que diz que Pedro e João foram presos. Os dois foram levados para o cárcere, estavam lá trancados com vários guardas fortemente armados para vigiar aqueles presos muito periculosos. Caramba, os caras só sabiam puxar rede de peixe, irmão. Pensa, o cara que só sabia puxar rede de peixe, guardas e mais guardas e mais guardas ali para vigiar ele durante a noite. E diz a Bíblia que a igreja estava na casa de alguém, fazendo sabe o quê? Orando a Deus. A igreja estava na casa de alguém orando. E aí diz o texto que um anjo aparece para Pedro. Quando o anjo aparece para Pedro, diz: olha, Pedro, fica em pé, levanta. Quando Pedro põe de pé, irmão, tudo que estava prendendo ele, desata. E aí o anjo fala assim: olha, cinge os teus lombos, bota a sandália nos teus pés e vamos embora, me segue. A Pedro não sabia se era uma visão, um sonho que ele estava tendo ou se era realidade.
E as portas foram se abrindo, os guardas não viam nada. Na última porta, a tranca se abre. Quando Pedro sai, o anjo desaparece e ele vai até onde a igreja estava reunida em oração. Sabe por quê? Porque a igreja é uma comunidade de fé. Uma mocinha, Pedro começa a gritar pelo nome dos irmãos que estavam lá dentro orando. Uma mocinha chamada, se não me engano, é Rude o nome dela. Ela vai atender e quando a Rude olha, é o Pedro. E ela volta para dizer para a turma que estava orando, Pedro está lá fora, gente. O Pedro está lá fora. E o pessoal, não era o Pedro, não, era o anjo do Pedro. Irmão, não vou entrar no mérito do anjo do Pedro, é uma outra história isso. Mas escuta, cara, a igreja estava orando num ambiente de fé. E quando Deus fez o milagre, a igreja não conseguia perceber o milagre que Deus tinha feito. Quantas vezes a gente está aqui, num ambiente de fé, orando a Deus por algum milagre, e quando o milagre acontece, a gente diz assim, deve ser o anjo do pastor, deve ser o anjo do Pedro. Não, irmão, é o milagre que Deus está fazendo na nossa vida. Eu queria que você saísse daqui, sabe, com a expectativa em Deus, do milagre que Ele vai fazer na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família. Você crê nisso, irmão? Deus é um Deus que Ele faz, Ele fez, Ele faz e vai continuar fazendo, porque Ele não mudou. Não tem sombra de variação nele, Ele é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Ele é Deus, em nome de Jesus. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se sua Bíblia está aberta aí, vamos ler, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas. Eu vou repetir para você. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Eu quero falar hoje sobre alguns inimigos da fé. A gente tem falado muito na igreja nesse tempo de fé. E a gente precisa identificar no nosso radar quais são os inimigos da nossa fé. Porque às vezes a gente leva muito para o lado pessoal. A gente acha que aquela pessoa que está pisando no nosso pé é o inimigo da nossa fé. A gente acha que o incrédulo é o inimigo da nossa fé. A gente acha que o marido ainda não convertido é o inimigo da nossa fé. A esposa não convertida é a inimiga da nossa fé. Os filhos não convertidos são os inimigos da nossa fé. E nenhum deles são os inimigos da nossa fé. A primeira coisa que você precisa compreender nessa noite de hoje, quando a gente falar sobre inimigos da fé, é que nós estamos num combate. E o nosso combate é contra quem? Sabe, quem é o nosso adversário? Quem é o nosso inimigo? A Bíblia vai chamar o nome dele, Satanás, significa adversário. Ele é um adversário, mas é um adversário que já foi vencido lá na cruz. E eu só preciso entender a minha posição em Cristo Jesus. Porque quando eu me posiciono em Cristo Jesus, como a Bíblia diz, assim se alguém está em Cristo, ou seja, a minha vida e a sua precisa estar nele. O nosso grande problema é que a gente está na instituição, a gente está na figura de um líder, na figura de um pastor. Pastor, o senhor está se omitindo? Não, irmão. Sabe, eu entendo a minha posição, eu entendo que a minha vida é para influenciar outras pessoas, mas escuta, a sua vida precisa estar baseada, firmada, fortalecida em Jesus, porque nele não há sombra de variação. No pastor, irmão, minha voz hoje está diferente de domingo, porque essa gripe aí está querendo me pegar e eu já falei que ela não vai não, irmão. Quinta-feira é aniversário de casamento, eu vou levar aquela mulher para passear, meu Deus. Já vai vir, acabou desse dente aí, tu vai banguear ela mesmo. Então, assim, escuta, a nossa batalha, o nosso combate não é contra pessoas. O nosso combate é o combate da fé.
Você precisa sair daqui muito ciente disso. Se eu estou numa guerra, minha guerra não é contra A, B, C ou D. A minha guerra é contra um inimigo que quer me tirar do meu posicionamento. E o meu combate chama combate da fé. Você está entendendo isso aí? Abra a sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 16. Vamos lá. João 16. E por falar em domingo, eu saí daqui muito triste, irmão. Falei no domingo que eu estava desde cedo na rua com a mesma roupa, todo sujo, sem perfume, sem dar renovada no Rexona. Eu falei que eu queria o teu abraço. Irmão, não veio ninguém me abraçar domingo, irmão. Teve gente? Você me abraçou? Obrigado. Aí teve um irmão que me pegou aqui na escada e falou assim: aí, pastor, a igreja não quis te abraçar, não. Falei, eu vou sair daqui muito magoado. Mas a Lívia me abraçou, A Lorena também me abraçou, Mas hoje não abraça não, que hoje eu tô meio resfriado. Para você não ficar dodói. Vamos lá. João capítulo 16, verso 24. Diz assim: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja... Uau! Até agora vocês não me pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. 25. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito do meu Pai. Jesus está falando para os discípulos. Aqui está perto de Jesus ser levado, de chegar a hora da morte, ele ser afastado do convívio junto com aqueles 12 apóstolos. Ele vai dizer, olha, até agora vocês não pediram nada em meu nome. E ele vai dizer assim, peçam em meu nome. Vamos lá, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então eu quero te dizer que existe uma chave para a gente virar. Existe uma senha melhor para você usar. Qual é a senha? A senha é o nome de Jesus. Quem lembra aqui da época do cheque? Era uma folha de papel que a gente escrevia um valor. Aquilo ali valia grana, valia dinheiro. Escuta, é como se Jesus tivesse te dado um cheque em branco. E esse cheque em branco ele deu e falou assim, Ângelo, coloca o que você quiser. Eu assinei e ainda fui lá atrás e endossei. Não tinha um negócio do endosso lá? Era assim, endossou, irmão, a parada é quente mesmo. Jesus falou assim, eu assinei e endossei, é teu. Escreve, Fabiano, o que você quiser lá, vai lá, é teu. É isso que Jesus estava falando com a gente, falou com os discípulos, e a Bíblia também está falando conosco. Vamos lá, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo de número 10 diz assim, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. Escuta, 2 Coríntios 5,17 vai dizer que eu sou uma nova criação. Coisas antigas já passaram, coisas novas estão acontecendo. Eu não ando mais segundo o velho sistema. Eu não opero mais segundo a velha natureza ou a velha criação. Eu agora sou nova criação em Deus. Quem estava na última aula da escola, lembra que a gente precisa matar a velha todo dia. Mata a velha. A velha natureza tem que ir para a cruz.
ela precisa estar crucificada com Cristo, as nossas paixões precisam todas ser colocadas lá. E agora, nessa nova criação, eu tenho uma chave com uma senha de acesso. E o texto vai dizer em João: pede o que vocês quiserem e eu vou entregar para vocês. Ele está falando de fé. Ah, pastor, então eu vou pedir não sei qual é o seu pedido aí. Mas escuta, quando ele está falando a respeito desse pedir, mais à frente, ou na verdade em João capítulo 15, vai falar sobre esse pedido. Ah, então eu vou pedir uma casa na praia, assim. Escuta, quando o meu pedido é para glorificar a Deus, quando o meu pedido é para que o nome dele seja exaltado, e onde ele está no centro, e aonde ele vai ser glorificado, irmão, você pode ter certeza que esse pedido que você fizer em nome de Jesus, pronto. Você está entendendo? Agora o nosso grande problema é que a gente está pedindo coisas, desejando coisas, onde nos afastam dele, onde a gente não tem a estrutura. Algumas outras coisas a gente está pedindo e Deus ainda não nos entregou porque a gente ainda não tem estrutura. A Manu tem 13 anos. É como se ela falasse assim: pai, me dá a chave do carro para me levar o carro hoje para a igreja. Primeiro, ela não tem habilitação para isso. Segundo, ela não tem estrutura emocional, ela não tem estrutura de nada para ligar o carro e trazer o carro até aqui. Então, às vezes, a gente está pedindo coisas. Ah, mas eu estou pedindo, então eu não tenho fé. Não é que você não tenha fé. É porque você está num tempo de desenvolvimento da sua vida e do seu relacionamento com Deus. Porque quando nós chegamos à fase da maturidade e do entendimento, o que Deus tem para a minha vida, eu não peço mais nada para o meu próprio merecimento. Tudo aquilo que eu peço é para que Ele seja glorificado e exaltado. E o texto vai dizer: peçam e vocês vão receber. Você está entendendo isso? Porque às vezes a gente pega alguns textos isolados e a gente, quer fazer deles o ziriguidum gospel. Fala, peço que eu vou pedir isso. E a gente acha que o negócio vai acontecer assim. Não. É um processo que vai acontecendo de crescimento na nossa vida. Abra a sua Bíblia, Marcos capítulo 11, verso 23. Marcos 11. Marcos 11, 23. Quem estaria pregando hoje seria a pastora Cristiane. E a gente esperou até os 45 do segundo tempo. E ela falou: amor, eu não tenho condição mesmo de ir. Ainda estou com muita dor, não consigo nem abrir a boca. Está lá em jejum. Eu acho que aquele negócio do encontro de casais, o negócio aconteceu. Até mais uma mulher muda, gente. Olha lá, esse negócio de mulher ficar muda não é bom não. Falei, nem falem, vai doer mais. Fica tu ligado aí. Tá lá, com a boquinha fechadinha lá. Glória a Deus. Amanhã ela sara e ela tá com acumulado. Amanhã vai ser o dia, irmão. Acumula o negócio. Vamos lá. Verso 23. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Você está entendendo isso, irmão? Pastor, a minha vida está alinhada com o propósito de Deus. A minha vida está, alinhada com o que Deus quer. Tudo o que você pedir só vai ser uma coisa: que o Pai seja glorificado através da tua vida. E quando você pedir ao Pai, Ele vos concederá. Você vai dizer: monte, levanta-te, ergue e te lança no mar. Vai acontecer, irmão. Eu falei aqui da experiência, acho que alguns cultos atrás, eu falando de fé, experiência, um pastor lá no interior do interior foi desafiado por um cara mau lá, falou: tu não é da fé? Então fala para esse monte sair e ir para o outro lado ali. Ele falou: está fechado então. Pronto. E não é que aconteceu, irmão? Ele entrou dentro do quarto, começou a orar com a mulher deu uma chamada nele e falou: tu não é um homem da fé?
Então vamos orar, ué. Você já deu a palavra lá, agora vamos falar com o nosso Deus aqui. Começou a orar, caiu uma chuva, pá, aquele monte foi desfazendo todo, a água foi trazendo todos os resíduos do monte para cá e foi montando um monte aqui. No outro dia, quando o cara chegou, estava lá. Aí ele se encheu de fé, né, e de moral, falou aí, o monte saiu dali, está aqui. Agora me passa a escritura, o negócio é meu, está fechado. Parece uma coisa meio fora da lógica. Eu quero te dizer, andar pela fé não é a gente andar na lógica e nem na razão, irmão. Na razão, a gente perde completamente a fé. Eu estava vendo, foi hoje ou ontem, eu estava vendo um vídeo, grandes líderes mundiais se reuniram em determinado lugar, na Suíça, para discutir daqui a alguns anos ou daqui a algum tempo, um único governo mundial. Toda uma preparação para aquilo que a Bíblia já diz. Eu comecei a ouvir aquilo e tal, e falando de uma única moeda, de chipar todo mundo, e eles vão começar um tempo de rastreamento em todos 7 bilhões de pessoas que existem no mundo. Eles querem rastrear todo mundo para saber o que você come, o que você consome, e tal, e eu ouvindo aquilo tudo, aquilo começou a me dar uma agonia. Eu falei, quer saber? Desligar. Eu preciso ouvir aquilo que me gera fé. Porque a fé vem pelo... Se a fé vem pelo ouvir, aquilo que também destrói a tua fé, vem pelo aquilo que você tem ouvido. E deixa eu perguntar, o que você tem ouvido hoje? Vamos lá, 1 Timóteo capítulo de número 6, versículo de número 12. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12. Primeira Timóteo 6, 12. Pastor, então eu vou ficar ouvindo o debate da rádio tal, eu vou ficar ouvindo rádio o dia todo, que isso vai avivar a minha fé. Escuta, tem debate, irmão, que vai atrapalhar mais sua vida de fé do que te ajudar. Ouvir a rádio não é ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é você separar um tempo na sua casa. É você fazer um negócio que eu quero te ensinar hoje. 30 minutos. 10 minutos você ora. 10 minutos você adora a Deus. E 10 minutos você se debruça sobre a palavra de Deus para ler e meditar nela. Pastor, como é que é essa meditação? Vamos lá? Se a gente está caminhando por fé, tem algo que alimenta a fé. O que alimenta a fé? A minha vida devocional diante de Deus. Vamos lá? O que alimenta a tua fé? Uma vida devocional com Deus. Exemplo, quem tomou café hoje aqui? Café. Quem tomou café 2 vezes? Porque tem gente que toma café 2 vezes. Aleluia, né? Glória a Deus, irmão. Não, tem gente que toma café 2 vezes de manhã. Acabou de tomar o café, foi lá, escovou o dente. Cara, eu vou tomar um outro café. Só para dar uma reforçada no negócio. Escuta, você tomou café, você almoçou. Não sei se antes de vir para o culto você lanchou, ou se você fez já o seu jantar. Quando você sair daqui, tem gente que... Não, pastor, eu só durmo depois que eu comer. Cara, eu posso lanchar, mas eu tenho que comer arroz e feijão. Tem uns irmãos na igreja aí desse jeito aí. O cara pode comer o dogão, irmão, 30 centímetros, pesadão, todo poderoso, mas chegou em casa, tem que comer arroz, feijão e a proteína. Agora escuta, quanto tempo você separa para você meditar na palavra de Deus? Você entende por que existe muita gente fraca na fé? A gente é bom para alimentar a nossa carne, nós somos bons para alimentar as nossas emoções e sentimentos, porque a gente assiste uma série, a gente assiste uma maratona, acaba com uma série numa noite, a gente assiste vários filmes. Eu gosto de futebol. No mínimo você vai ficar 2 horas diante da tela da televisão vendo o seu time lutar para fazer um gol lá. E aí você ainda fica com raiva. E tem uns que ainda xingam o palavrão quando o time ainda toma um gol. Escuta, a gente alimenta tantas coisas. E qual tem sido o teu tempo para você alimentar a tua fé? Você entende por que às vezes a gente não consegue crer
numa palavra que Deus está liberando. Porque se a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, eu preciso aprender a gastar tempo com ela. Eu preciso aprender a meditar nela. Pastor, o que é essa meditação na palavra de Deus? Eu preciso da tua atenção, porque isso é uma chave que vira na nossa vida. Meditar na palavra de Deus não é eu ler um texto e ficar, tudo posso naquele que me fortalece, aleluia. Não, isso não é meditar na palavra. Meditar na palavra de Deus, o meu pai costumava muito dizer sobre ruminar. Os animais ruminadores, eles comem, o exemplo, o boi é um animal que rumina. Ele come a grama, mastiga, bota para dentro. Depois ele põe tudo para fora. Aquilo que ele botou para fora, ele come de novo. Mastiga, bota para dentro. Ele joga para fora de novo. Come aquilo de novo. Mastiga e bota para dentro. Sabe qual é o nome disso? O ruminar. E a gente precisa aprender a ruminar a palavra de Deus. Como assim? Eu leio a palavra de Deus, eu coloco ela para dentro. Mas depois eu preciso manifestar ela. Eu preciso botar ela para fora e depois boto ela para dentro de novo. Sabe qual é o nome disso? É a gente ter o nosso tempo devocional com Deus. Tem uma mocinha aí na igreja que ela filma o tempo dela devocional com Deus. Estou aqui, gente, e hoje Deus falou comigo isso. Falo, glória a Deus, porque tem uma menina que fica mostrando o traseiro. Ela está mostrando a Bíblia Sagrada e o tempo dela. Eu falei, glória a Deus, que faça muito mais isso. Agora escuta, é um tempo que ela faz onde ela filma, mas tem um tempo que é só nosso e do Senhor. E nesse tempo de ruminar a gente não filma, é só os olhos de Deus que nos veem. E quando os olhos dele nos veem, sabe, ele começa a entregar valores espirituais para nós. Ele começa a entregar chaves espirituais para nós. Ele começa a entregar riquezas espirituais. Eu quero te dizer, igreja, Deus quer nos entregar muitas riquezas no nosso tempo, trancado no quarto a sós com Deus. Talvez você diga, pastor, não tenho quarto, o banheiro. Eu não tenho um banheiro, vai para cima da laje. Eu conheço gente que o lugar dela era em cima da laje. Lá cantava, tinha cântico, tinha oração e depois tinha o tempo da meditação na palavra. Escuta, foi um tempo onde essa pessoa viveu muitos milagres de Deus. Minha mãe, a pastora Alice, ela ganhou meu pai para Jesus, sabe aonde? Dentro do banheiro, irmão. Como assim? Minha mãe entrava no banheiro, irmão, ficava um tempão, e eu, mãe, eu quero entrar. Quando minha mãe saía com os olhos vermelhos, a cara inchada. Depois de muitos anos, eu era garoto, não sabia o que estava acontecendo. Depois de muitos anos, a gente já na igreja, servindo a Deus, é que ela foi falar que aqueles momentos que ela entrava no banheiro, ela estava entrando ali para orar pelo meu pai, que ainda não conhecia Jesus. Era o tempo onde ela botava lá, joelho no chão lá, cara no pó do banheiro. E era o tempo onde ela orava diante do Senhor. Escuta, sabe o que é isso? É devocional, é onde a gente vira uma chave da fé, é onde a gente alimenta a nossa vida de fé. E quando eu alimento a minha vida de fé, os meus passos, não tem como alguém que está vivendo uma vida, se alimentando de fé, ter outro tipo de caminhada, senão a caminhada da fé. Eu quero profetizar que a gente vai sair daqui, irmão, mais do que um culto abençoado. Quem estava domingo aqui? Domingo. Irmão, que culto maravilhoso, irmão. Que culto. Eu cheguei aqui, uma atmosfera, um ambiente. Peguei trânsito para chegar aqui. Eu cheguei, que atmosfera e que ambiente maravilhoso, irmão. Sabe, alguns irmãos mandando mensagem, pastor, que culto maravilhoso foi hoje. Escuta, o culto domingo foi maravilhoso. Mas tem uma segunda-feira, você e o Senhor na tua casa. Tão maravilhoso quanto o culto. Hoje, o tempo que a gente passou adorando a Deus, o culto aqui, maravilhoso. Mas escuta, tem um tempo na sua casa amanhã, ou talvez no BRT, ou talvez, sabe, a caminho do seu trabalho, maravilhoso para você viver. Agora, o que eu preciso? Eu preciso olhar para o manual da fé. Você está na reunião de fé, para você alimentar a tua fé numa comunidade de fé, mas você precisa do manual da fé, para injetar fé no teu interior, irmão. Escuta, a fé ela não vem por a gente ouvir uma música do louvor na terça e no domingo, faz parte, mas a fé vem por eu ouvir e ouvir. O texto vai repetir, ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou seja,
É uma constante, é sempre, é todo dia, meu irmão. Você precisa alimentar a sua vida de fé. Você precisa todos os dias, sabe? Sabe, injetar fé no teu coração. Você está entendendo isso, sim ou não? Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 12. 1 Timóteo 6,12 diz assim: combata o bom combate. O bom combate do quê? Da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Paulo está escrevendo para o filho dele, o Timóteo, dizendo assim: Timóteo, combata o bom combate da fé. E hoje eu estou dizendo para os filhos na fé aqui da Igreja da Aliança: sai daqui e combata o bom combate da fé, meu irmão. Você vai sair daqui hoje e amanhã é dia de você combater o bom combate da fé. E como a gente faz isso? Quando eu me tranco no meu quarto, como eu me tranco no banheiro, quando eu vou para a laje, quando eu vou para algum lugar onde eu reservo um tempo especial. E nesse tempo é só eu. Escuta, nesse tempo o WhatsApp fica de lado. Nesse tempo as redes sociais ficam de lado. Nesse tempo, sabe, as necessidades outras ficam de lado. E nesse tempo é só a gente e o Senhor. E Ele vai te entregar tanta riqueza nesse tempo. Você só precisa separar esse lugar para o Senhor. Você está entendendo isso, sim ou não? Vamos lá, eu quero falar sobre o primeiro inimigo da fé que a gente tem. O primeiro inimigo da fé é a falta de compreender o que significa ser nova criatura em Cristo Jesus. O primeiro inimigo da fé não é a pessoa que lhe persegue. O primeiro inimigo da fé não é um patrão que está muito irado com você. Não, o primeiro inimigo da fé é nós não compreendermos o que significa ter essa nova natureza em Cristo Jesus, ter essa nova criação em Cristo Jesus. Quando eu não consigo compreender o que é ter uma nova natureza em Cristo Jesus, meu irmão, eu não consigo me mover dentro da linguagem da fé. Eu não consigo viver aquilo que Deus tem para mim. Eu aprendi uma coisa: aquilo que eu não conheço, eu não desfruto. O que você não conhece, o que você desconhece, você não pode provar, você não pode se apropriar, você não pode, sabe, desfrutar disso. Eu quero te dizer, irmão, essa nova natureza que a gente tem em Cristo Jesus te proporciona coisas assim extraordinárias. Mas quando eu desconheço a minha posição em Cristo, esquece. Você não consegue desfrutar do privilégio que você tem. Você está entendendo isso, sim ou não? Pastor, me fala um pouquinho sobre essa nova natureza. João capítulo 1, versículo de número 12 diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o... Algumas versões vai dizer poder, outras vai dizer direito de se tornar filho. Irmão, você tem o direito de filho. Filho de quem? Paulo mais à frente vai dizer aos romanos, ele diz assim: vocês são herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou para mim lá na cruz é meu direito. Tudo aquilo que é do Senhor, tudo aquilo que é de Deus é meu direito. E eu preciso entender, só experimento disso quando eu compreendo a minha nova natureza, irmão. Se você não compreende a tua nova natureza, você sempre vai se ver na condição de escravo, sempre vai se ver na condição de servo. E servo é limitado a algumas coisas. Servo é limitado a algumas áreas da casa, mas o filho não. O filho tem direito a tudo. E eu quero te dizer que você é filho e você tem direito a todas as promessas que o Pai já liberou sobre a tua vida. O primeiro inimigo da fé é a falta de compreender qual é o significado de sermos nova criatura. O segundo inimigo da fé, eu quero falar ele e a gente vai encerrar essa noite. Semana que vem a gente conclui. Vamos lá. É a falta de compreender a nossa real situação. É a falta de você compreender a sua real situação. Pastor, onde é que eu acho quem de fato eu sou? Onde é que eu acho de fato qual é a minha real situação? Pegue lá os textos de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e Efésios. Você vai encontrar 3 expressões. A primeira expressão que você vai encontrar é
em Cristo. A segunda expressão é em quem? E a terceira expressão é nele. Quando você lê esses 5 livros e você olhar lá, em Cristo, é uma promessa de Deus para a sua vida. Em quem? É uma promessa de Deus para a sua vida. Nele é outra promessa de Deus para a sua vida. E quando você pegar esses textos, você passa lá uma caneta, um marcador de texto, e você começa a ruminar. Lembra que eu falei de ruminar? Você começa, põe isso para dentro, depois põe isso para fora. Põe isso para fora quando? Quando a situação se apresentar diante de você, você vai dizer, não, em Cristo eu sou mais do que vencedor. Nele eu já venci. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Escuta, mas eu não falo isso aqui só no ambiente de fé. É quando as situações adversas, elas se apresentam para mim. Opa! Ele falou comigo lá no meu tempo devocional. Então essa situação agora que eu estou passando, eu naturalmente não consigo vencer. Mas em Cristo, eu sou mais do que vencedor. E eu vou confessando, eu vou declarando quem eu sou nele. Agora, a nossa grande dificuldade, irmão, é que a gente não sabe quem nós somos em Deus. Então, qualquer coisa que digam que nós somos, a gente acredita nela. Você está entendendo? Quando eu não sei o que eu sou, qualquer coisa que diz ao meu respeito, sabe, o mundo é um mundo que vai rotulando a gente. Não, você é isso, você é aquilo, você é o chato, você é a estressada, você é o brigão, você é o falido, você é o derrotado, você é o pobrezinho, você é o coitadinho, você é a ovelha negra da família, você é isso, você é mais aquilo. Escuta, isso faz parte da minha velha natureza, que já foi crucificada com Cristo lá na cruz. A minha nova natureza não é isso que eu sou. A minha nova natureza, a nova criação em Deus que eu sou, não é isso que eu ouço do meu Pai. Então eu vou assumir aquilo que Ele diz ao meu respeito. Você está entendendo isso, meu irmão? Pastor, o senhor está falando do quê? Eu estou falando do que eu vivo, irmão. Eu estou falando do que eu pratico todos os dias na minha vida. Porque tem situações que eu olho e digo assim, cara, naturalmente isso foge ao meu controle. Mas eu posso todas as coisas. Naturalmente, essa situação, eu não tenho força para resolver isso. Mas a Bíblia vai dizer que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Então, se Ele me faz vencedor, eu não vou me ver como um derrotado. Eu vou me ver como a Bíblia diz quem eu sou. Sai daqui para você se ver como a Bíblia diz quem você é, meu irmão. E pare de aceitar as rotulações que o mundo está dando para você. Mas eu só descubro isso só em um lugar. Ah, é na igreja da aliança? Também. Mas você descobre isso, sabe aonde? É no seu tempo devocional com Deus. Algumas pessoas vão dizer que é o tempo do jardim. Outras pessoas vão dizer que é o tempo do quarto de oração. Irmão, bote o nome que para você for o melhor. Mas faça. Separe 30 minutos do seu dia. Você está afim disso? Você quer viver uma vida extraordinária? Começar amanhã? 30 minutos. Desliga tudo. Ah, e a panela? Desliga a panela também. Ah, e a criança? Bota ela para ver um desenho lá, 30 minutos. Dá o lanche para ela, dá o banho nela, bota ela para dormir e separa 30 minutos. E você vai fazer o quê? 10 minutos. Eu vou pôr uma canção e eu vou adorar a Deus. Pastor, não sei cantar, não tem problema, Deus recebe, irmão. Bota a música lá e canta. Ah, eu não sei a letra da música, então levanta a mão e mete o dedo no olho, mas força chorar, irmão. Mas se quebranta no altar. Depois dos 10 minutos de você adorar a Deus, aí você separa 10 minutos de oração. Aí você ora. Pastor, oração o quê? Fazer uma lista, Deus me abençoa com isso, Deus me abençoa com aquilo, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus vai lá agora, Deus vai na África agora, oh meu Deus, entra no Olivério. Irmão, a gente fica mandando Deus para lá, manda Deus para cá. Escuta, fala assim, Deus, entra aqui dentro do meu coração. Deus, eu quero te conhecer. Deus, eu quero saber quem o Senhor é para mim. Eu quero ter relacionamento contigo. Eu quero ser íntimo do Senhor. Eu quero conhecer o que o Senhor diz a meu respeito. Eu não sei falar direito. Eu não sei orar bonito igual os irmãos da igreja.
mas eu estou a fim de conhecer o Senhor. O Senhor pode se revelar a mim? E depois, os últimos 10 minutos, você faz, sabe o quê? Você pega a tua Bíblia e vai ler ela. Aí, vou começar da onde? Do Apocalipse? Não, vamos começar de um negócio mais tranquilo. Começa com os evangelhos. Vai lá em João, o Evangelho de João. Pega o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas. Ou então vai lá em 1 João, lá no finalzinho, antes do Apocalipse. Tem 5 capítulos. Lê cada capítulo um dia, em 10 minutos. Ah, o capítulo é pequenininho, antes de 10 minutos eu já li, ótimo. Aí você vai pegar e você vai escrever todas as promessas que Deus tem para você. Aí você vai escrever aquilo que Ele falou ao teu coração. Faça perguntas para o texto. Diz o que o texto está dizendo, quem é essa pessoa, e se coloca nesse lugar. Eu quero te dizer, meu irmão, coisas extraordinárias vão começar a brotar diante dos teus olhos. Na primeira semana eu posso garantir para você, você vai sentir sono na hora de fazer isso. Você acabou de acordar, mas você vai orar, você vai sentir sono. Pastor, por quê? Porque a Bíblia diz que a gente tem uma natureza caída, chamada nossa carne. Ela luta contra o espírito. E a Bíblia diz que uma se opõe à outra. E é uma batalha, uma guerra. Mas escuta, depois de tanto tempo a gente alimentar a carne, agora a gente precisa enfraquecer ela. E eu preciso dar alimento para o espírito. E quando a gente começa essa batalha, a carne está forte. Sabe, você vai orar e você começa a pensar, irmã, na panela de arroz. Aí, será que eu desliguei aquele arroz? Será que o menino está bem na escola? É a tua carne, está brigando. Mas escute, você tem que continuar. Lembra que você está no combate da fé? Você tem que combater o bom combate da fé. Eu tenho certeza que se você passar da primeira semana, a segunda semana você vai começar a sentir prazer. E aí você vai dizer igual o salmista, eu tenho prazer na tua lei, nela eu medito de dia e de noite. Quando você chegar na terceira semana, irmão, você vai olhar e vai falar, caramba, já passou 30 minutos. Quando você passar da terceira semana, você já estiver na quarta semana, você não vai querer só 30 minutos, você vai falar, eu preciso de mais tempo com o Senhor. Aí você vai já gastar 1 hora já do seu tempo. Quando você chegar no segundo mês, meu irmão, na hora da música, você não sabe nem dançar, mas você vai dançar com Jesus, é só você e Ele, você está dançando para Ele, não tem mais ninguém, você vai cantar para Ele, sabe, eu estou desafinado, eu não sei dançar, mas você pula, irmão, quem não sabe dançar, pula, dá certo, irmão, escuta, mas você vai adorar Jesus, sabe, as suas orações, quando você abrir o olho e já passou os 10 minutos de oração, você está orando 30 minutos, irmão, você vai pegar a Bíblia, vai começar a ler, vai falar, uau, eu preciso de mais tempo com o Senhor, e você vai, o teu maior prazer vai ser, sabe o quê? Você voltar lá para o teu quarto. Você está numa festa, num churrasco, você está, sabe, num lugar bacana, você está num lugar, isso tudo é muito lindo, mas eu quero voltar para o quarto. Eu quero voltar para o lugar da minha intimidade. E quando você chegar aqui no culto, irmão, pastor, pastora, os ministros de música não vão precisar, levante a mão. Antes que falar, levante a mão. Tuas mãos já estão levantadas, não vai precisar, dobre o teu joelho. Antes de falar, dobre o teu joelho, você já está deitado no chão, irmão. Sabe por quê? Porque você já está vivendo uma intimidade com o Senhor, que veio lá da tua casa, e o culto vai ser só uma extensão do que você já faz em casa. Por que a gente tem tanta dificuldade aqui na hora do culto? Sabe, tem gente que quando está terminando o louvor, e aquele louvor que o pastor estende um pouquinho mais, aí quando o pastor fala, abraça o irmão, aplauda o Senhor, ele fala, puxa vida, agora que eu comecei a esquentar. É porque, sabe, há tanto tempo que a gente está enferrujando, a gente não tem tempo de louvor, de adoração na nossa casa, a gente não tem tempo de buscar o Senhor. Eu estou te falando de segredos para a gente viver uma vida, sabe, com o Senhor, que pode vir tempestade, tempos difíceis, pode vir as lutas, pode vir as adversidades. Permaneço inabalável. Sopraram os ventos, desceram a chuva, mas a casa está estabelecida na rocha que é o Senhor. Você quer isso na sua vida? Fique de pé, por favor. Eu quero orar por você, irmão. Ainda preciso falar mais ainda. Talvez alguns
de madrugada você vai perder o sono. Talvez alguns, na hora do almoço, você vai perder a fome. Caramba, perdi a fome. Estou na hora do almoço aqui no trabalho. Aí você vai dar a tua marmita de oferta para alguém? Você vai para um cantinho lá no trabalho para você buscar Deus mais tempo. Porque isso vai ser prazer para você. Prazer. Sabe que buscar Deus para nós seja um prazer, irmão. No meio de uma geração, sabe, tão rasa. A gente está numa geração tão superficial, irmão. Nós somos superficiais nos relacionamentos. A gente acha que está tendo relacionamento com alguém porque a gente está falando aqui no telefone e a pessoa está do nosso lado. A gente está uma geração assim tão superficial que a gente está trazendo para o nosso relacionamento com Deus essa superficialidade. E que você hoje decida: eu vou mais fundo em Deus. Eu vou buscar mais a Deus. Eu vou buscar Deus como eu nunca busquei antes. Eu vou experimentar de Deus o que também nunca experimentei antes. E eu vou falar de Deus o que eu nunca falei antes. Eu vou manifestar a glória de Deus como eu nunca manifestei antes. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar por você, impor as minhas mãos sobre a sua vida. E pedir ao Senhor que você saia daqui para se trancar no seu quarto. Que você saia daqui não porque você está em depressão que você vai trancar no quarto, não. É porque você vai ter um tempo extraordinário com Deus. É porque você vai ter um tempo de devocional, intimidade com o Espírito Santo. Quem é a primeira pessoa? Eu quero orar por você. Vem cá. Pode sair do seu lugar enquanto o teclado está tocando. Você vem aqui no altar. Eu quero fazer essa oração. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Escuta, é mais do que a gente participar das programações da igreja, irmão. Participar das programações da igreja é maravilhoso. Eu quero muito que você esteja em todas elas. Mas a programação da igreja não é suficiente, não. A programação da igreja é só um gatilho que aperta e dispara em nossa direção o desejo da gente buscar a Deus na intimidade. Sabe, o lugar de intimidade não pode ser trocado pelo culto público. O culto público é um gatilho que Deus dispara para quando você sair daqui, você continuar a sua intimidade e relacionamento com o Espírito Santo. Então você que está aqui no altar, feche os teus olhos, levante suas mãos ao Senhor. Sabe, eu coloque a tua mão na direção do seu coração. Eu queria que você respondesse ao Espírito de Deus. Eu queria que botasse aquela canção do Livre Acesso. É uma canção que Deus tem falado tanto no nosso coração, na nossa casa. Nós temos ouvido essa canção, tem sido a canção da nossa família nesse tempo. Nossa filhinha Raquel, ela acorda cantando essa música, dizendo: eu tenho livre acesso. E eu quero te dizer, o véu foi rasgado de alto a baixo. O sangue de Jesus, que cobre a minha vida e a sua, me habilita para eu entrar e ter acesso à sala do trono e do Cordeiro. É pelo sangue. Você pode entrar. Então adore o Senhor nesse momento e diga: Senhor, eu quero entrar na tua presença. Eu quero ter esse tempo de buscar o Senhor. Eu quero ter esse tempo de falar com o Senhor e ser ouvido pelo Senhor. Eu sou sacerdote do Senhor, é assim que a Bíblia te chama. Livre acesso, eu tenho. Aleluia. Adore o Senhor Jesus. Você que está no seu lugar, adore o Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós te bendizemos, Senhor Jesus.
busca vai ser como resultado do seu marido salvo. Não busca o Senhor. Aleluia. Você pode dizer isso hoje. Ao Pai, hoje eu tenho livre acesso. Você tem livre acesso para você buscar o Pai. Você tem livre acesso para você entrar na sala do trono e desfrutar daquilo que o céu tem para você. Você é sacerdote de Deus. E você pode queimar teu incenso hoje. Amanhã eu quero profetizar que você, antes de começar o seu dia de trabalho, você vai começar com o joelho dobrado, você vai começar se debruçando sobre a palavra. Na quinta-feira, na sexta, no sábado, na semana que vem, no mês que vem. Cada dia você vai construindo um relacionamento com Deus, e todos os inimigos da fé vão sendo aniquilados, sendo removidos da tua vida, em uma vida cheia do Espírito Santo, sabe, uma vida plena de um relacionamento íntimo e verdadeiro e real com Deus. Você vai construir em nome de Jesus, meu irmão. Pai, eu te peço hoje que de uma forma muito especial o Senhor conduza cada um dos teus filhos a esse tempo devocional, a esse tempo, ó Deus, de ouvir o Senhor, de falar com o Senhor e de adorar ao Senhor. Que o Senhor possa ensinar a cada um dos teus filhinhos. A tua palavra diz que o Espírito Santo é o nosso ensinador. E eu te peço, Espírito Santo, que tu auxilie cada um dos teus filhos no tempo devocional, no tempo de intimidade. Ó Deus, tudo aquilo que eles lerem, eles possam ter a revelação, não apenas no intelecto, mas eles possam ter a revelação no seu espírito. Que o Espírito do Senhor testifique no espírito de cada um deles que eles são filhos amados do Pai. Ó Deus, que o tempo deles de adoração na casa, ó Deus, o tempo deles, ó Deus, de devoção ao Senhor, se manifeste em cultos aqui, onde nós vamos ver os céus abertos. Ó Deus, é a glória do Senhor descendo nesse lugar. Ó Deus, é a nossa adoração subindo diante do Senhor. Ó Deus, de vidas sendo transformadas e salvas nesse lugar. Ó Deus, de cadeias sendo arrebentadas nesse lugar, de pessoas sendo curadas aqui nesse lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, que o tempo de devoção, devocional, o tempo de intimidade dos teus filhos resulte, Senhor, em vidas sendo curadas através das mãos de cada um dos teus filhos, Senhor. Resulte na libertação de pessoas através da oração dos teus filhos, Senhor. Nós oramos assim, Pai, te pedindo que cada um dos teus servos viva um novo tempo de intimidade, de relacionamento e de comprometimento com o nosso verdadeiro amigo chamado Espírito Santo. Nós oramos assim, Pai, te pedindo que a tua igreja vá crescendo, fortalecida no Senhor e na força do teu poder. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço no seu vizinho e diga: tem um tempo especial de Deus para você. E depois volte para o seu lugar adorando o nome do Senhor Jesus. Amém.
Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Começa hoje. Pastor, hoje eu ia começar amanhã. Começa hoje. Chega em casa hoje e separa o tempo de qualidade para você buscar Deus. Aí, pastor, hoje eu preciso dormir. Então começa amanhã bem cedinho. Mas não deixe para depois, não. O que você precisa fazer, vai e faz, irmão. Eu tenho certeza que vai virar uma chave na tua vida. Sabe, vai disparar um tempo de intimidade com Deus que você nunca teve. Alguns nesse tempo vão ser presenteados com dons espirituais. Alguns vão receber, sabe, dons do Espírito. E esses dons do Espírito, eu quero te dizer, sabe o que é legal? Não é para você. É para você usar para a igreja de Jesus. Então, nos vemos domingo, 18 horas, tempo maravilhoso. Quem é da escola de crescimento, nos vemos domingo, 9 horas da madrugada, irmão. 9 da madruga a gente vai estar aqui. E se você é casado e está inscrito no jantar de casais, nos vemos sábado, 19 horas, vai ser maravilhoso esse jantar. Vai ser top demais. Amém? Vamos orar ao Senhor? Está com a gente hoje ali, pastor Rubens, homem de Deus, a esposa, pastora Adriana. Deus abençoe. Que bom vê-los aqui. Vamos orar. Você pode estender a sua mão? Consagrar? É o quê? Ah, sim. Vamos orar pelas ofertas. Vou pedir a você. Se você quer cooperar, teu tempo lá devocional, o Espírito Santo falou com você, você pode trazer macarrão, arroz, feijão, óleo. Não precisa trazer sal não, irmão, porque ninguém come sal. E assim, ninguém come só fubá na vida. Tá bom? E assim, quando trouxer, não traz aberto não. E não traz aquele feijão que já deu bicho. E tá todo furado não, irmão. Não serve para você, não serve para ninguém. Você gostaria de receber um negócio todo furado da igreja? Então vamos ofertar o melhor. Amém? A gente tem feito cestas, a gente tem distribuído essas cestas, tem assistido pessoas e a gente vai continuar fazendo isso. Começamos na época que a igreja não estava reunida no templo por causa da pandemia. Continuamos e vamos até a volta de Jesus. Então, quando você for no mercado, tá no início do mês aí, né? Ainda não fez a compra do mês, que o Espírito Santo tome sua vida lá. E diga, eis que te digo, meu servo, pega agora um outro carrinho, aleluia. E não bota aquele papel higiênico com farpinha de madeira não, irmão. O papel higiênico igual você usa na sua casa, amém? Vamos orar? E tudo isso está sendo destinado para um fim específico, atendendo pessoas. Uma das pessoas é um homem que o meu pai ajudava. É um homem que fazia evangelismo com meu pai, nas missões que ele fazia. Esse homem foi acometido de uma doença degenerativa, foi para a cadeira de roda, ele sempre aparecia lá, meu pai ajudava ele com bolsa, com compra, e eu encontrei com ele e ele falou, pastor, agora você está no lugar do seu pai me ajudou muito, eu não gosto de pedir nada a ninguém, porque Deus sempre me sustenta, mas se a sua igreja puder cooperar, e a gente começou a cooperar com ele. Hoje ele está internado no Pedro Ernesto, assim, com problemas e complicações gravíssimas na saúde dele. E o último áudio que eu tive dele, ele dentro do Pedro Ernesto internado, falou, pastor, por favor, pede à igreja para orar por mim. E se a igreja puder vir me visitar, vem me visitar, pastor. E assim, eu vou lá visitar esse homem, irmão. Se você quiser ir comigo, nós vamos lá no Pedro Ernesto, orar por ele, visitá-lo, estar junto com ele. Provavelmente, se ele pediu para a gente visitar, é porque a família não está indo visitar ele. E nós temos feito esse trabalho sempre. Toda última terça-feira do mês é o culto do Somos Um, onde todo o ministério do projeto Somos Um é que faz toda a parte do culto e no final a gente entrega as cestas. O que tem aqui não dá nem 10% de uma cesta. Então, se você pode cooperar, não deixe de cooperar não, você vai fazer compra esse mês, seja um instrumento de Deus para abençoar pessoas. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus, estenda a sua mão, vamos agradecer. Pai, muito obrigado. Nós consagramos esses alimentos que estão aqui, pedindo que o Senhor multiplique
2 bolsas a gente não consegue ajudar ninguém, Senhor. E que o Senhor possa tocar em corações de pessoas que estão aqui, possa tocar em corações de empresários, donos de estabelecimentos, para que possam, ó Deus, ofertar, e todas essas ofertas a gente possa destinar para pessoas que estão em situação difícil, e que a igreja vai lá para abençoar a vida delas. Abençoe a vida do Sandro, da Max, à frente desse projeto tão maravilhoso, e que, ó Deus, a gente possa atingir muitas outras famílias em nome de Jesus. Despede-nos em paz, guardados debaixo do teu amor tão grande. Ó Deus, que a gente possa chegar em casa, ter o nosso tempo especial com a nossa família, o nosso tempo especial com o Senhor, e que amanhã seja mais um dia lindo, de uma semana extraordinária que nós vamos viver, e que o teu grande amor, a graça do teu Filho amado Jesus e as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre tua vida, casa e família, desde hoje até os dias da eternidade. Se você crê, diga amém, querido. Deus te abençoe, um beijo no seu coração. Até domingo, em nome de Jesus.